As eleições de 1967, elas ocorreram de forma indireta, ou seja, quem escolheu o presidente da República foi o Congresso Nacional, e não os cidadãos brasileiros. Durante este processo, o Congresso Nacional ele era bipartidário. Nós temos a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que por sinal era o partido do regime militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, ou MDB, o partido da oposição. Segundo os militares do grupo dos moderados, o regime militar era algo temporário. Os militares ficariam no poder a fim de garantir a normalidade democrática e já em 67 as eleições seriam diretas e o poder voltaria para os civis. Porém, à medida em que a luta armada ela foi se intensificando, principalmente ali no final do governo Castelo Branco, houve um grande temor por parte dos elementos conservadores. Isso garantiu que a alinhadura das Forças Armadas ganhasse um espaço e um destaque cada vez maior. Tanto que nas eleições de 67, o general Arthur da Costa e Silva ele havia sido candidato único. Então, os políticos do MDB eles optaram pela abstenção. E com 294 votos válidos, Arthur da Costa e Silva ele é indicado para ser o presidente da República. Conforme eu havia dito na introdução da nossa aula, senhores, o governo Costa e Silva pode ser caracterizado pelo endurecimento do regime. Por quê? Porque o grupo de Costa e Silva representava os militares mais radicais, aqueles que faziam parte da... Essa Constituição, conhecida como Constituição de 67, ela apresentava as seguintes características. Primeiramente, ela defendia a concentração de poderes nas mãos do Poder Executivo. Ela conferia ao Poder Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento. Ela determinava eleições diretas para presidente com mandato de 5 anos. Ela era caracterizada pelo seu texto apresentar uma grande centralização política. E para os crimes que atentavam à segurança nacional, ela defendia pena de morte. Além disso, nós temos a proibição do direito de greve, nós temos a ampliação da justiça militar, ou seja, a justiça militar ela teria poder para julgar crimes comuns da esfera civil, e ela determinava a censura nos meios de comunicação, e principalmente no entretenimento, e o banimento para aqueles que atentavam à segurança nacional. O governo Costa e Silva ele foi caracterizado pelo crescimento das manifestações contrárias ao regime militar. Dentre as ações, nós podemos mencionar a passeata dos 100 mil, que foi realizada no dia 28 de março de 68, no qual houve um confronto dos manifestantes com as autoridades policiais, que acabou culminando com a morte do estudante Edson Luiz Souto. E nós temos também o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Nós temos o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. O Congresso da UNE ele foi realizado secretamente
lá na cidade de Ibiúna, no interior do estado de São Paulo, e ele culminou com a prisão de 700 estudantes que participavam do Congresso. Esses estudantes eles foram detidos e ficaram encarcerados na casa de detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. Primeiramente, nós podemos colocar aqui a questão que está ligada à morte do estudante Edson Luiz Lima Souto, em 28 de março de 68, quando ocorreu a passeata dos 100 mil. Além deste evento, nós podemos colocar as greves de Contagem, em Minas Gerais, realizada em 16 de abril de 68, e a de Osasco, na cidade de São Paulo, realizada no dia 1º de maio de 68. E, digamos assim, a gota d'água que colaborou para o aumento da repressão, nós podemos colocar a intensificação da luta armada, no qual grupos ligados à extrema esquerda passaram a defender a luta armada para a derrubada do governo. Dentre as ações, nós podemos enumerar as seguintes. Esses grupos armados eles defendiam atentados a elementos pró-governo ou a elementos que faziam parte do governo, o assalto a bancos a fim de angariar fundos para patrocinar a luta armada dos grupos guerrilheiros e o sequestro de embaixadores para realizar uma possível troca com presos políticos que estavam nos chamados porões da ditadura. Toda essa euforia, ela acabou gerando um grande, podemos dizer assim, descontentamento por parte da sociedade civil. Então, a sociedade ela começa um pouco a questionar os métodos no qual o regime militar estava atuando. E além dessa questão dos métodos, os próprios políticos da oposição, eles começaram a tomarem coragem e questionar os métodos aplicados pelo governo militar, principalmente o governo Costa e Silva. Dentre esses deputados que tomaram coragem, destaca-se a figura do deputado federal Márcio Moreira Alves, que em agosto de 68 ele realiza dentro do seu discurso uma série de denúncias acerca da repressão do regime e ele caracteriza o regime militar como uma ditadura velada. Tanto que ele foi tão assim, como eu posso dizer assim, enfático em suas palavras, que ele aconselhou os pais a não deixarem as suas filhas saírem ou dançarem com os cadetes no baile de 7 de setembro, porque ele dizia que todo militar estava envolvido com a tortura. Então, sendo assim, o governo ainda mais ele intensifica a repressão, ele intensifica a luta ao regime militar. O regime militar ele intensifica a repressão e o fechamento cada vez maior das instituições. Dentre os atos institucionais mais repressivos, nós podemos mencionar como o principal o ato institucional número 5, o chamado AI-5. Dentre as características deste ato institucional, nós temos as seguintes: a perseguição e repressão às oposições, o direito ao presidente da República decretar o estado de sítio, a intervenção nos estados e municípios, a suspensão do direito de habeas corpus, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação dos direitos políticos. Tanto que de todos os atos, em agosto de 69, o general Costa e Silva ele vem a falecer. Primeiro ele adoece, ele sofre um derrame e logo depois ele fica muito debilitado, o que lhe impedia de exercer as funções como presidente da República. Então ele é afastado da presidência da República, tanto que, segundo a Constituição do próprio regime militar, quem deveria assumir
era o vice-presidente, o advogado Pedro Aleixo, que era um civil. Os militares, com medo de uma possível redemocratização, eles se organizam e uma junta militar provisória, uma junta governativa, organizada pelo general Aurélio de Lira Tavares, representando o Exército, pelo brigadeiro Márcio de Souza Melo, representando a Força Aérea, a Aeronáutica, e pelo almirante Augusto Rademacher, representando a Marinha, eles assumem o governo e passam a exercer a presidência da República de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. Tanto que essa junta militar governativa, ela convoca eleições, convoca o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ele elege de forma indireta o general Emílio Garrastazu Médici, que era o chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações. E o presidente general Emílio de Garrastazu Médici,